Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Versão Brasileira Podcast. Hoje vamos conversar com um dos nomes que deu voz a personagens icônicos que vocês com certeza conhecem e adoram. Ele é a voz por trás de personagens de animação, animes, séries e até filmes de super-heróis. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Flávio Beck. Bem-vindo, Flávio, é um prazer. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Flávio, como você começou na dublagem? Sempre quis, sempre quis ser dublador ou foi algo que aconteceu por acaso? Anos bem antes de eu me tornar dublador, eu já fazia teatro, já fazia rádio, já fazia tudo. E eu não sabia, na verdade, o que que era a dublagem, né. E aí eu via todo o início de filme, né, começando com versão brasileira, Herbert Richards, por ex e eu não sabia que isso era dublagem, né. Eu vim conhecer a dublagem foi quando Eu eu sempre fui vizinho do Cristiano Torreão, né, e ele começou a fazer o curso, e aí me apresentou, me levou lá para ver o curso, eu conheci a dublagem. Assim, e logo depois eu fui fazer uma peça de teatro que estava no elenco a Miriam Fischer e o Pedro Eugênio, e aí eu conheci um pouco mais a fundo e acabei, o pessoal falando: vamos para dublagem", e eu comecei a me interessar na coisa, e aí eu acabei me tornando dublador, mas meu início foi diferente de todo mundo. Eu não sonhava em ser dublador, porque eu não conhecia o que era a dublagem. Na verdade, eu só sabia o que era ser ator. Era ficcionado por teatro, e aí depois que eu conheci a dublagem, me apaixonei pela dublagem. Você fez dublagem para várias franquias de filmes que muita gente ama, como o personagem Ogum de Thor e Ben Barber em Policial em Apuros. Quais foram os filmes e as partes mais divertidas de dublar personagens tão diferentes? O Thor foi engraçado porque, assim, a gente conhecia o Thor de desenho, de quadrinhos, né, e nunca tinha visto, né, ele em forma humana. Então, quando chegou o filme, o Marcelo Coutinho, ele me chamou para fazer o teste, e assim, eu não sabia nem o que fazer, mas o personagem, assim, apesar dele aparecer muito principalmente no primeiro filme, ele fala pouco. Então, assim, foi mais divertido assistir o filme do que propriamente dublar, porque fiquei muito duro, fiquei muito nervoso fazer, né, assim, que era um filme grande, né, grande, era uma estreia de um filme de super-herói que ninguém tinha feito ainda, então para mim foi diferente. E o Ben Harper foi muito interessante fazer, porque ele é um ator muito engraçado, né, ele é um cara que ele lembra muito o Ed Murphy no início de carreira, né, porque ele Sim. improvisa o tempo todo e é sempre divertido, dinâmico, ele não para de falar, ele não respira. Então foi um desafio fazer, foi muito legal. E esse filme tem tantas cenas engraçadas. Quem não viu O Policial em Apuros, tanto um quanto o dois, eu aconselho a assistir porque é um filme muito legal mesmo. Além de dublar em filmes de ação, você dublou personagens duradouros em séries como O Musculoso em Apenas um Show. Existe alguma diferença na sua separação para personagens recorrentes, assim em comparação com papéis únicos? Eu acredito que quando se torna série, né, vários episódios, a gente fica muito tempo no ar com alguma coisa ou fazendo, é diferente porque a gente vai aprendendo com a série, né, a gente vai mudando o tom conforme os episódios vão chegando, e o filme não, o filme a gente só tem aquele momento ali para fazer. Então o Musculoso foi bem diferente, porque ele começou como
uma participação no desenho. Ele era um convidado do desenho, ele não era um personagem fixo, ele se tornou um personagem fixo no decorrer das temporadas. No início, ele era só uma participação. Então, eu acho que se não fosse o diretor, que foi o Dário de Castro, que começou, né? Sim. Dário de Castro, e aí terminamos agora com o Marco Ribeiro, que acabou de dirigir os últimos episódios, é, em que eu pude aprender, né, como fazer de verdade, porque como ele era uma participação, eu não sabia muito como era. Aí eu fui pegando com o tempo, o Dário, eu lembro que a piada da minha mãe, eu não tinha entendido na primeira vez que eu li. Eu falei, eu tenho que falar isso mesmo aqui? Aí o Dário, sim, sim, isso aí vai se tornar o bordão dele. Aí eu falei, ah, então vou brincar com isso. Aí eu fiz a minha mãe. Oh, e foi muito legal fazer. E também teve um desenho animado que o senhor fez e dubla até hoje, que é o XLR8 em Ben 10. Nossa, e é um dos personagens mais difíceis, né? Agora que ele se tornou um personagem pequeno, tá um pouco mais fácil de fazer, mas no início, em que ele falava muito, quando eu fiz o teste para o personagem, eu acabei seguindo muito a voz original, então arranhava muito a minha voz, machucava muito a minha voz. Aí agora que ele está entrando menos, é mais fácil de fazer, mas é um prazer. O Ben 10 é um desenho que ultrapassa gerações, né? Então, tem pessoas de 30 anos que assistiram Ben 10, tem pessoas de 10 anos que veem Ben 10. Então, eu acho magnífico, assim. É magnífico porque é um desenho que está rompendo a barreira da história, né? Que está vivendo, eu acho que começou em 2004, mais ou menos 2005, e tá aí, são 20 anos já de Ben 10 quase, pelo amor de Deus, muito tempo. Olha, e é um desenho que vai continuar passando, que é nunca acaba público, que é um desenho que passa de pai para filho e assim vai Verdade. indo. Vamos, Ben 10, vamos destruir os inimigos. Fazer o XLR8 é bem interessante, porque ele é todo rápido, né? Ele é todo. O jeito de falar, o jeito de correr, tudo é accelerator mesmo. E é muito legal, foi muito legal. Foi um presente do Peterson Adriano para mim, para o diretor na época que começou a dirigir. Hoje ele está na Cinevídeo, mas ele começou na Delarte, e depois foi a Extração de Veracruz, e aí depois foi a Cinevídeo. Assim, muito legal fazer, muito legal, muito legal. Aí, saca só isso. Rapidinho, né? E eu também queria perguntar para o senhor, tem uma música de Ben 10 que um fã fez, o canal se chama Iron Master, que é do Ben 10 clássico. Eles fazem todos os aliens com uma voz diferente, igual era o desenho do clássico. E eu queria perguntar para o senhor a sua opinião sobre isso. Eu acho muito interessante as criações, principalmente dos fãs, né, que curtem e gostam do desenho. E quando pega na essência, né, tipo, botou todos os personagens com as vozes diferentes, como era que nós fazíamos antigamente, eu acho isso bastante legal e eu acho que isso é uma homenagem muito boa. É muito interessante, é muito legal ver que as pessoas se preocupam em fazer a coisa direitinho como realmente é. Falando em gêneros que tem muitos fãs dedicados, você também dublou Power Rangers Samurai e o Gragas em League of Legends. Esses trabalhos são muito diferentes de um anime ou de uma série tradicional. Sim, eles são, porque principalmente no Power Rangers, ele vem com o rosto coberto, né? A maioria dos personagens estão com o rosto coberto, então é um pouco mais fácil para a gente dublar, né? A gente vai mais pelo áudio,
do que, do que vai mais pelo som do que pelo vídeo, né? E acaba, não é que seja mais fácil, é diferente, porque a interpretação é a mesma, a gente tem que dar as intenções corretas. Então, assim, é diferente, mas acho que a gente fica com um pouco mais de leveza para fazer, para criar a voz em cima do personagem. E o Gragas também foi outra maravilha, assim, que caiu no meu colo, meu irmão, meu amigo Leonardo Santos, que me escalou para fazer o Gragas, que me ajudou a fazer aquelas brincadeiras todas, tipo, eu vou beber, cair, levantar, que se tornaram icônicas na dublagem do LoL, né? Todo mundo me chama de Gragas, 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 grava um vídeo para mim, Gragas, grava um áudio para mim, porque é um personagem muito legal de se fazer. E o game, né? O League of Legends é um jogo, e quando a gente vai dublar um jogo, é totalmente diferente, porque a gente não tem que seguir uma boca, né? A gente escuta o áudio original e interpreta em cima desse áudio original. Aí É, depois é que os mixadores, os donos do game, né, do jogo, que colocam lá no lugar certo. Mas assim, a gente grava no áudio, o game sempre é gravado no áudio. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que falar na mesma métrica que o original, a gente tem que dar a mesma intenção, o mesmo tom. A gente não pode fugir nem do tempo, não pode passar um pouquinho a voz, não pode nada, tem que ser tudo juntinho para ficar igual ao original. então dá um trabalho a mais que fazer na mesma voz, no mesmo tom do original A gente tem que estar concentrado o tempo todo, muito mais concentrado do que o normal. A gente não pode se distrair em nenhum momento para poder fazer com que cada vez que a gente faça fique melhor, com mais qualidade. isso que eu queria perguntar para o senhor, na verdade, Diga. era se o senhor poderia contar para nós uma curiosidade de bastidor de Ben 10 ou de alguma dublagem que o senhor fez, se o senhor puder. E agora tem que pensar, tem que pensar. A dublagem é uma coisa muito mágica, né? Eu acho que essas coisas de bastidores acontecem no nosso dia a dia, né? Sim, No, no momento que a gente está lá dentro, acontecem diversas coisas. Tipo, sempre que vai um novato, né? Pedir um para dublar, aí às vezes a gente sabe até que a pessoa é boa, faz uma aula boa, tem qualidade, sabe interpretar, mas eu acho que ela fica, quando ela chega na casa de dublagem, ela senta na sala de espera, ela começa a ver os dubladores antigos conversando. Eu acho que aquilo vai mexendo com a pessoa de uma tal maneira que ela vai ficando. Parece que ela está num filme da sessão da tarde, né? Quando ela fica só ouvindo aquelas vozes que ela já conhecia. Então, quando ela entra no estúdio, ela fica super nervosa. A pessoa fica super nervosa. Então, às vezes ela esquece até quem ela vai dublar. Às vezes ela esquece que tem uma tela, esquece de botar o fone no ouvido, de tão nervosa que ela fica, porque trabalhar com dublagem é basicamente trabalhar com um sonho, né? Porque é isso. principalmente as pessoas que trabalham com dublagem hoje em dia, elas têm uma vivência de assistir desenho animado, de assistir as séries em casa. Então, ela cresceu com a dublagem. Basicamente, ela foi educada pela dublagem porque ela via a televisão o dia inteiro, via internet, essas coisas todas. Então, quando ela quer se tornar um dublador, ela mexe muito com o emocional. Quando ela tem a oportunidade de estar dentro do estúdio, é muito engraçado. A gente que está acostumado com isso, a gente já começa a rir. A gente fala, fica calmo, calma, coloca o fone, tá me escutando, agora respira, coloca aí na página tal, na página certa, assiste, ó, você vai dublar esse aí com a camisa vermelha, para a pessoa tentar cair na real do que ela está fazendo ali, porque senão ela fica tão nervosa que ela não sabe o que está fazendo. Eu acho que isso é uma coisa muito engraçada, porque eu participei disso, né? Eu lembro que quando
eu fui a primeira vez a Herbert Richards, tinha um pátio, né, onde tinham vários bancos, o banco da praça, de frente para o outro, né, eram 5 ou 6 bancos, e ficava todo mundo ali sentado, lendo jornal, lendo livro, ainda não tinha celular, né, então as pessoas ficavam ali ocupando o tempo esperando os seus horários, o diretor chamar pelo alto-falante qual estúdio você ia entrar. Então, eu fechei meus olhos ali e fiquei ouvindo as pessoas conversarem, e fiquei tão maravilhado que eu ficava assim: "Ih, Jude Foster. Ih, é o Batman. Hã, Mel Brooks". Porque eu ficava ouvindo as pessoas e tentando reconhecer de onde eram as vozes, e isso mexeu muito comigo. Foi muito interessante, eu acho que isso é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. O falecido Orlando Drummond. Por exemplo, você está começando a idade de cara com o Orlando Drummond falando. Aí já vem as vozes na cabeça. Scooby-Doo, seu peru que ele fazia na escolinha do professor Raimundo. Popeye. Isso, isso mexe direto a mente com o coração, que é a infância. E eu lembro que o Drummond, seu Orlando, que é uma figura ímpar, que deixou um legado maravilhoso de família, os netos dele são pessoas maravilhosas. O Drummond foi muito amável com todo mundo. Ele, tudo que ele era na televisão, tudo que ele era nas entrevistas, ele era na vida real. Ele sempre cumprimentava todo mundo, era amoroso, assim. Então, é uma pessoa que, se todo mundo fosse parecido com ele, seria muito bom, porque ele faz uma falta danada só porque ele radiava já. Ele estava no estúdio, ele, o estúdio já ficava bem, porque ele radiava uma alegria, uma paz, um amor para todo mundo. Isso já fazia bem para todo mundo. Sou um fã de dublagem. Falar com lendas como o Senhor me dá a oportunidade de conversar com lendas e aprender um pouco mais sobre dublagem e ouvir a voz do Senhor e de outros dubladores. Isso eu agradeço a Deus, que é uma coisa linda. Por exemplo, o Senhor marcou minha infância com Ben 10, apenas um show que eu assisti no Cartoon Network. Ah, que maravilha! Eu fico feliz em poder saber que de alguma forma a gente agrada as pessoas, né? E eu agradeço pelo teu carinho, que é muito importante para a gente ter esse carinho, porque nós vivemos num país que não se valoriza tanto a cultura. E a dublagem, eu acho que ela, por viver com as pessoas desde sempre, né? Eu acho que as pessoas têm um carinho maior pelos dubladores, então a gente sente esse abraço de vocês. Então, toda vez que me chamam para falar sobre dublagem, para conversar sobre dublagem, eu sempre aceito, porque é maravilhoso para mim também. Ter esse retorno que eu digo, ouvir você falando que você é fã, que você cresceu ouvindo, porque eu também cresci ouvindo. Isso é. Entendeu? Aí eu lembro quando eu conheci o Isaac Badavi, que era uma pessoa que, pô, ele fazia o He-Man, que era o desenho que eu mais gostava da minha vida. Então, assim, isso para mim foi maravilhoso. A Marisa Leal, que a gente trabalhou junto, trabalha até hoje junto, é minha amiga pessoal, e ela dublava o Baby da família Dinossauro. Então, isso para mim também foi maravilhoso, porque antes de eu entrar para a dublagem, eu assistia os filmes dublados, eu sempre assisti os desenhos dublados. Então, para mim, ter esse carinho seu é como se eu tivesse retribuindo para os meus amigos também todo o carinho que eu sempre tive por eles. Flávio, muito obrigado. E Obrigado a você. alguns personagens que você dubla são amados pelo público há muitos anos. Um ótimo exemplo é o XLR8 de Ben 10. Como é essa sensação de continuar dublando um personagem que faz parte da sua trajetória há tanto tempo? O XLR8 eu acho que é o personagem por mais tempo eu dublei, né? Eu dublo e tá no ar há tantos anos assim. E
interessante, porque, como eu falei antes, né, veio uma pessoa de 5 anos falar comigo, como veio uma pessoa de 40 anos falar comigo. Se o Ben 10 eu falo: "Não, não, para com isso, eu não sou tão velho assim, eu não sou tão velho assim, por favor". Mas eu acho que o Ben 10, por ter essas diversas, formas, né, os criadores, botaram, o Ben 10 força não sei o quê, Ben 10 não sei o quê, não sei o quê. Então eu acho que isso deu um uma força para ele se tornar cada vez mais longe, né? Ele ir cada vez mais longe, porque sempre tem uma coisa nova. O Ben 10 não ficou só naquele caminho, só na primeira leva, né, dos 10, não, sempre foram criados mais coisas. E acho muito legal todo mundo curtir, porque é o desenho que apenas um show poderia estar nesse mesmo nível se não tivesse acabado. E eu lamento muito ter acabado, porque era um desenho tão gostoso de se fazer. Ah, se as pessoas soubessem como a gente se divertia. Além da dublagem, você também trabalha como diretor. Como é essa experiência para você? Dirigir projetos como o Natal do Zé Coleta é muito diferente de dublar? Uma, fu- uma função acaba ajudando a outra? Dirigir, eu acho que é mais difícil do que até dublar. E uma coisa depende da outra. Você só se torna diretor de dublagem se você souber dublar. Porque como é que você vai resolver um problema ali com o dublador se você não souber fazer? Então, eu acho muito interessante a função de diretor, e quando eu fui convidado para dirigir, fiquei com muito medo, com muito receio, porque, eh, quando você dubla, você é comandado por alguém, né. O diretor vai lá e pede para você fazer isso, para fazer aquilo, para mudar a voz, para dar um tom mais abaixo, para ficar triste, para ficar feliz e tal. E quando você vai dirigir, é você que tem que dar essas informações para o dublador. Então eu acho que é muito mais difícil, foi um desafio danado, é um desafio até hoje, né. E eu já dirigi para mais de 200 filmes, episódios de série, entre outros, assim. E o Natal do Zé Coleta foi legal, porque eu já tinha dirigido a série, o primeiro e o segundo ano, se eu não me engano, da série inteira, então eu já conhecia os personagens, então dirigir o filme foi um pouco mais fácil. É óbvio que a gente tem um cuidado, carinho, fazer a escalação certa, você achar, ah, fulano de tal vai cair bem com essa voz, fulano de tal vai ficar melhor fazendo esse personagem. Mas dirigir é muito difícil, mas é muito legal você ver o filme quando ele está pronto. Foi você que escolheu as vozes, foi você que direcionou as pessoas a darem aquela interpretação. Então, assim, é um desafio muito prazeroso, é muito, muito legal. Flávio, foi um prazer enorme conversar com você e conhecer mais sobre seus trabalhos incríveis. Tenho certeza de que nossos ouvintes também adoraram. Antes de irmos, conta para o pessoal onde eles podem acompanhar seu trabalho e ficar por dentro dos seus próximos projetos. No Facebook, né, minha página é Flávio Bach, no Instagram é Flávio Bach Oficial, e é só me procurar, estou no Wikipedia, estou no Google, só me procurar, estou acessível o tempo inteiro, sou diretor de dublagem lá na Audiocorp, então me achar é muito fácil. Eu estou sempre postando coisas, né, sobre dublagem, fotos antigas, que eu tenho muitas. Eu tenho, no iniciozinho das câmeras digitais, né, eu comecei a fazer, tinha mania de ser fotógrafo, amador, então eu tenho muitas fotos. Vira e mexe, eu coloco algumas fotos minhas com os dubladores ou só dos dubladores, de projetos que nós fizemos em estúdios, que já nem existem mais. E, além de tudo, falando em página, tem a página do Diversão Brasileira, que é o bloco da dublagem, é um bloco de carnaval da dublagem. E eu e o Renan Freitas, né? Renan Freitas é o nosso manager, é o rapaz que
Renan Freitas, o dublador, que cuida de tudo, e eu dou uma colaborada lá com ele. Então, a gente está sempre lá no Diversão Brasileira. A gente está fazendo sempre eventos com a dublagem, né? Nós temos festa junina, Halloween, temos o bloco de carnaval. A gente sempre tenta encontrar as pessoas. E lá também, lá no canal do Diversão Brasileira, lá na página do Diversão, tem várias fotos antigas também, desde que a gente começou a trabalhar com isso. Então, quem é fã de dublagem é legal. Então, Flávio Bach, tá estando sempre pronto a receber vocês da melhor maneira possível, atender vocês, tirar foto, gravar áudio. Então, eu amo a dublagem, eu amo o que eu faço. Eu tenho tudo que eu tenho na minha vida, eu devo à dublagem. Então, a gratidão que eu tenho com os fãs é enorme. Eu sempre vou ter. Eu queria pedir para o senhor, para encerrar, se o senhor poderia fazer a voz do XLR8. Peraí, deixa eu lembrar. Vamos lá, bebê. Vamos acabar com eles. Yeah. Muito obrigado, Flávio. E para a galera que está assistindo, sigam o Versão Brasileira Podcast em todas as redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio.